Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos chegando ao fim da nossa semana de aula, né? Hoje já é sexta-feira. Estamos finalizando já as nossas aulas da semana. Então, fique atento à nossa aula de hoje. Hoje, a nossa aula é de português e paradidático, tá bom? Então, vocês já vão aí pegando esses dois livros da nossa aula de hoje. Enquanto você vai preparando aí o seu material, vou estar compartilhando o nosso slide. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje de português. Nós vamos falar de ortografia. E na nossa ortografia de hoje, a gente vai estar falando sobre duas palavrinhas que utilizamos muitas vezes, mas não sabemos se utilizamos de forma correta, se é o certo, na verdade. E hoje a gente vai diferenciá-las, que é o obrigado e obrigada. Esse assunto vocês vão ver lá na página 150, tá? E aí você vai aprender um pouquinho hoje a forma correta de estar utilizando, né, essas palavrinhas. Obrigado, obrigada. Qual a maneira correta, né? De que forma correta eu estou utilizando essas palavras? É para usar as duas? É para usar só uma? É isso que nós vamos explicar na nossa aula de hoje. Obrigado e obrigada. Como se trata de um adjetivo equivalente a grato ou a grata, a palavra deve concordar em gênero e número com a pessoa que fala ou de quem se fala. Exemplos: os homens disseram muito obrigado. Isso, né, a gente está falando no singular. O homem disse muito obrigado. Então, vamos lá. Os homens disseram muito obrigado. As mulheres disseram muito obrigadas. No singular, a mulher disse muito obrigada. A mulher disse muito obrigado ao motorista. Isso está errado, né? A forma correta de utilizar não é essa, né? Foi colocada de forma errada. E a gente vai entender um pouquinho, né? Por que foi colocado de forma errada, né? E qual é a maneira correta? Obrigada e obrigado. O homem deve agradecer dizendo obrigado. A mulher deve agradecer dizendo obrigada. A expressão obrigado e obrigado parece vir de uma construção maior. Sinto-me obrigado em retribuir o favor. Daí concordar com o sexo e o número de quem fala, admitindo-se ainda o plural, né, de obrigados e obrigadas. Nós nos sentimos obrigados ou obrigados a retribuir o favor. Termo obrigado é variável. Olha aqui. Muito obrigada, ela disse. Muito obrigado, ele disse. Muito obrigadas, elas disseram. Muito obrigados, eles disseram. Vamos lá. O homem deve agradecer dizendo obrigado. E a mulher deve agradecer dizendo
obrigado. As expressões obrigado e obrigada, ela vem de eu lhe estou muito obrigado ou obrigada pelo favor que me fez. Eles disseram obrigados ao garçom. Elas disseram obrigadas ao garçom. Eles disseram, não, ele disse um obrigado ao garçom. Ela disse um obrigado ao garçom. Então, a gente está vendo aí a frase tanto no singular como no plural. Usando os gêneros também, né? E usando também os pronomes, né? Eles e elas. Vamos lá. Do ponto de vista, né, de quem agradece, a palavra obrigado é, na verdade, a parte que aparece de uma frase bem maior, que geralmente fica sustendida, né, quando agradecemos a quem nos atendeu ou nos fez um favor. Quando eu agradeço dizendo obrigado a alguém, estou dizendo, na verdade, que eu me sinto obrigado, né, para com ele. Isto é, que passei a ter uma obrigação de gratidão para com o outro. Antes de nós irmos para o nosso paradidático, lá na nossa página 150 do nosso livro de português, nós temos assim. Eu estou certo? Está tudo certo? Posso ajudar? Está tudo certo. Obrigado. Abra e veja se gostou. Certamente que sim. Obrigada. Pode parecer confuso na hora de dizer obrigado ou obrigada, mas é muito simples. Se a pessoa que está agradecida for no sexo masculino, deve dizer obrigado. Se for do sexo feminino, deve dizer obrigada. A palavra concorda com o gênero da pessoa que a diz. Então, vamos lá, né? Se a pessoa que está agradecida, que no caso sou eu, né? Se eu estou agradecendo, eu tenho que dizer obrigada. Se for do sexo masculino, ele vai dizer obrigado, certo? Então, tem essa diferença. A palavra ela vai estar em concordância ao gênero. Que gênero é esse? Gênero masculino ou gênero feminino, tá? Ela vai estar usando essas concordâncias. Então, nessa ortografia de hoje, a gente vai estar trabalhando com isso. Muitas vezes a gente se confundia. Eu devo dizer obrigado ou devo dizer obrigado? Se você está se referindo ao gênero, né? Se a pessoa que está sendo agradecida, né? Se eu estou querendo agradecer, né? Eu vou dizer obrigada, né? Estou no sexo feminino. Agora, se a pessoa que está agradecida for do sexo masculino, vai dizer obrigado, certo? Então, tem essas diferenças. Agora, nós vamos para o nosso paradidático, tá? Não feche o seu livro de português, tá? Para você. Já já nós vamos estar explicando as atividades. Antes, nós vamos falar do nosso paradidático. Tia, ainda nós estamos falando do grito que grito? Sim, vamos continuar ainda relatando da história. Na minha aula passada, eu usei a caixinha da lembrança. Vocês lembram, né, que eu fui fazendo perguntas relacionadas ao nosso paradidático. Hoje eu vou mostrar a cena, tá? Eu vou mostrar a cena de cada parte da história
E você vai tentar lembrar, como se fosse um jogo da memória, né? Eu vou mostrar e você vai dizer se você lembra ou não do que se refere, tá? A imagem que eu estou mostrando, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Essa primeira imagem, né, que já é do Senhor Barato, né? De que relata o texto ao mostrar essa imagem? Ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar primeiramente fazendo a apresentação do personagem principal, né, da história. E quem é o principal personagem da história do nosso paradidático? É o Senhor Barato. Só que o nome dele não é o Senhor Barato. Será que você lembra qual é o nome dele? Usado no nosso paradidático? Tente lembrar aí. Não vale olhar pelo livro. Você tem que usar a sua memória, saber se você lembra desse personagem, o que foi que aconteceu, né? Aqui fala um pouco sobre o personal da história. E a segunda, o que é que tem a ver essa chinela com o Senhor Barato? O que é que quer dizer? Você lembra? O que é que se trata? Essa daí vai retratar do que o que é que as pessoas acham, né, das baratas. As pessoas acham as baratas inteligentes, né, limpas, né? O que é que elas pensam da barata? E nessa imagem que mostra aí, é justamente da chinela com o senhor barato, fala-se de como as pessoas pensam em relação, né, às baratas. Pronto, o que é que tem a ver essa plaquinha aí de Noruega com este navio? O que é que o senhor barato está fazendo aí? O que retrata essa imagem? Vocês lembram do que é que está falando aí nessa página? Vocês conseguem identificar? O que é que está falando aí nessa página? Lembrou? Muito bem. Justamente nesta página, ela fala um pouco, né, de como se chama essa barata. E como é que se chama essa barata? Ela se chama-se Takamico, tá? E o que é que ele era? Ele era um imigrante japonês, né? Que tinha ido para onde? Por isso que tem essa placa Noruega, porque ele foi parar em Oslo, na Noruega, né? E ele foi de quê? De avião? De helicóptero? De carro, como na imagem mesmo mostra, né? Ele foi em um navio. E essa segunda imagem? O que é que fala nessa página? Retrata sobre que parte da história? Vocês lembram? Tem uns peixes aí, tem umas baratinhas, tem um ser humano. De que vai tratar esta página? Isso, o homem está com peixe. Ah, você lembrou? Isso mesmo. É que enquanto os homens pescavam, né? O senhor Barato, ele trabalhava carregando bacalhau. E ele era o quê? Ele era um comerciante, né? Então, ele também tinha o seu trabalho, ele não era preguiçoso, né? Ele também fazia o seu trabalho. E nessa outra imagem, o que se retrata? Se trata do senhor Takamico, que ele está o quê? Trabalhando. E ele tinha muito cuidado em seu trabalho. Vocês sabem por que que ele tinha esse cuidado todo com o seu trabalho? Vocês lembram por quê? Por que que ele trabalhava à noite? Por que que ele saía à noite para trabalhar? Porque à noite era mais difícil, né?
das pessoas verem ele. Claro que se alguém visse, né, trabalhando dessa forma, nem iria acreditar e logo iriam se surpreender, né? Então, logo se uma pessoa vê uma barata, qual é a sua atitude, né? Logo quando uma pessoa vê uma barata, a atitude é matá-la, né? Então, ele tinha que ter muito cuidado para que isso não viesse a acontecer com ele. Nessa segunda imagem, quem é essa mulher? O que é que eles estão fazendo? Ah, vocês lembraram, não é difícil, né? Exatamente, aí é a casa, né? A rua onde ficava, né, o seu endereço, a sua casa. E a sua casa, ela lembrava o quê? A cultura japonesa, porque vinham cores vibrantes, alegres. E como ele era um imigrante japonês, claro que sua casa iria se parecer muito, né? Vamos lá. Na segunda, aqui, já vamos aí. Eles estão em uma mesa, em família, né? Com amigos, familiares, né? Estão participando das suas refeições. A segunda imagem, né, vai mostrar o que é que ele fazia logo após o seu descanso, né? Quando ele tinha passado o dia trabalhando, né? Naquela jornada de trabalho, o que é que ele ia fazer? Aí não tá tão difícil, né? Tá super fácil na imagem. Ele iria apreciar o lindo pôr do sol, né? Era o que ele mais gostava, era de estar vendo o pôr do sol. E algo aconteceu quando ele estava vendo o pôr do sol. Vocês conseguem lembrar, identificar o que é que ele estava vendo, né? Nesse pôr do sol? Exatamente, tinha um pintor, né? Então, ele gostava de fazer suas pinturas com as cores quentes. Só que aí teve algo meio estranho aí, né? O que aconteceu nessa imagem aí? Já conseguimos identificar. Ele, né, viu, ele avistou o senhor Barato, o senhor Takamico. E ele já começou o quê? A gritar, gritos bem alto. E esse grito era de quê? De susto, né? Agora aqui já era demonstrando o tanto do medo que ele tinha do senhor Takamico, né? Ele tinha um medo enorme do senhor Takamico. E aqui já foi a parte que o senhor Barato já estava aí, já com a expressão já toda terminada, né, deste pintor. Que bom relembrar um pouco dessa história, né? É muito importante a gente lembrar um pouco. Uma história bem engraçada que chama a nossa atenção. Não é verdade, turminha? Então vamos lá. Vamos agora para nossas atividades. Eu vou explicar as atividades primeiramente em português, tá? Depois eu explico a do trabalhando com a literatura infantil. Vamos lá. Na página 151, tem um texto, vocês vão ler esse texto, depois vão ter que responder umas perguntinhas. É uma página só, tá? Atividade. O que as palavras destacadas representam no texto? Então, você vai ter que explicar. Em sua opinião, Bela está certa em dizer obrigada tanto à mãe quanto ao pai? Por quê? Né? Então, você vai dizer se a expressão dela ter dito obrigada na posição do texto está correto ou não e tem que justificar, tá? E aí vocês vão completar esse diálogo usando obrigado e obrigada, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para
o livro Trabalhando com a Literatura Infantil. Coloca aí nessa página desse livro aqui que eu vou dizer para vocês qual é a página. Página 19. Vamos lá? Porque o pintor deu um enorme grito. Observe a cena e registre com sua conclusão. Você vai escrever por que ele deu esse enorme grito. O quadro representado abaixo é chamado de O Grito, que simboliza um sentimento de angústia do ser humano. E para você, o que ele simboliza? Isso é na sua opinião. Você sabe o que é biografia? Muitos confundem biografia com bibliografia. Para não se confundir, lê a definição abaixo. Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. E bibliografia é uma lista das fontes e consultas utilizadas nas pesquisas para a elaboração de um trabalho escrito. Agora que você já sabe diferenciar as palavras, que tal conhecer um pouco da vida do pintor, né? Nesse caso, você irá pesquisar uma biografia ou bibliografia. Lá na página 20, que vocês também vão fazer, vocês vão seguir um roteiro que está aqui, tá? E aí você vai fazer um pequeno texto falando sobre a vida desse artista. Aí você vai ter que falar o nome dele, onde nasceu, a data de nascimento e morte, né? Das profissionais, onde ele trabalhou e o nome de suas obras realizadas. Para isso, vocês têm que fazer uma pesquisa, né, gente? Vai ter que pesquisar sobre esse autor, né? A vida e a obra dele e escrever um pouco sobre isso, tá? Gente, eu desejo a vocês um bom final de semana. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. E eu aguardo vocês na nossa aula de segunda-feira, tá? Então, bom final de semana e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!